Existe um momento na vida em que você percebe que não pode mais adiar uma decisão. Não dá mais para esperar. Não dá mais para fugir. Não dá mais para ignorar. Algo dentro de você sabe que precisa escolher um caminho. E é exatamente aí que começa o conflito. Porque decidir não é apenas escolher entre duas opções. Decidir é assumir as consequências. É abrir mão de algo. É caminhar sem ter total certeza do que vai acontecer depois. Talvez você esteja vivendo isso agora. Uma decisão importante diante de você. Algo que pode mudar o rumo da sua vida, dos seus relacionamentos, do seu futuro. E quanto mais você pensa, mais dúvidas aparecem. Quanto mais você analisa, mais insegurança surge. E a pergunta começa a ecoar dentro de você. Como saber se estou fazendo a escolha certa? A mente tenta encontrar respostas. Você pensa nos prós e contras. Você imagina cenários. Você tenta prever o que pode acontecer. Mas mesmo depois de tudo isso, algo ainda não se resolve por dentro. Porque existe um limite para o que o seu entendimento consegue alcançar. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas se perdem. Elas tomam decisões baseadas apenas na lógica, ou apenas na emoção, ou apenas na pressão do momento. E depois, carregam o peso das consequências que poderiam ter sido evitadas. Mas existe algo que muda completamente a forma de decidir. A Bíblia revela que tomar decisões importantes não é apenas um exercício de inteligência ou experiência. É uma questão espiritual. É sobre quem está guiando os seus passos. Existe uma diferença profunda entre decidir sozinho e decidir sendo conduzido por Deus. Quando você decide sozinho, você depende daquilo que você vê, sente e entende. Mas quando você permite que Deus participe das suas decisões, você começa a enxergar além do óbvio. Você passa a perceber direções que não estavam claras antes. A Escritura ensina em Provérbios 3, 5 e 6 que você não deve se apoiar no seu próprio entendimento, mas confiar no Senhor e reconhecê-lo em todos os seus caminhos. Isso revela algo poderoso. Você não foi criado para carregar sozinho o peso das decisões da sua vida. Mas então surge um desafio real. Como aplicar isso na prática? Porque é fácil dizer que devemos confiar em Deus. Mas quando você está diante de uma escolha difícil, quando o tempo está passando, quando a pressão aumenta, como saber qual caminho seguir? Como discernir a direção certa quando existem tantas vozes, tantas opiniões e tantas possibilidades? E talvez a resposta não esteja em tentar descobrir tudo de uma vez. Talvez a resposta comece em entender um princípio que muda completamente a forma de decidir. Antes de buscar a decisão certa, você precisa entender algo sobre o seu próprio coração. Porque muitas vezes o problema não está na falta de opções, está na forma como você está decidindo. Primeiro, princípio: alinhar o coração. Antes de escolher o caminho, existe algo dentro de você que influencia cada decisão que você toma, mesmo quando você não percebe. Não é apenas a sua lógica, não é apenas a sua experiência, é o seu coração. E aqui está uma verdade que muitas pessoas ignoram. Você não decide apenas com a mente, você decide a partir do que está dentro de você. Se o seu coração está ansioso, suas decisões tendem a ser precipitadas. Se está com medo, você começa a escolher caminhos que parecem mais seguros, mesmo que não sejam os certos. Se está ferido, suas escolhas podem ser influenciadas por emoções que ainda não foram curadas. É por isso que tentar decidir algo importante sem olhar para dentro é um erro silencioso. Você pode até escolher algo que parece correto por fora, mas se o seu interior está desorganizado, essa decisão pode não trazer paz. A Bíblia revela algo profundo sobre isso. Em Jeremias 17:9,
está escrito que o coração humano pode ser enganoso. Isso não significa que você não deve sentir. Significa que você não pode confiar totalmente em sentimentos que não foram alinhados com Deus. E é exatamente aqui que começa o primeiro princípio. Antes de escolher o caminho, alinhe o seu coração. Isso muda completamente a forma como você decide. Porque quando o coração está alinhado com Deus, a decisão deixa de ser um peso e começa a se tornar direção. Mas como fazer isso na prática? Significa parar antes de decidir. Significa não agir no impulso. Significa levar aquilo que você está vivendo para Deus de forma sincera. Não como alguém que já tem todas as respostas, mas como alguém que reconhece que precisa de clareza. É nesse momento que algo começa a acontecer. A pressa diminui. A ansiedade começa a perder força. E você começa a perceber coisas que antes estavam ocultas. Porque quando você desacelera o coração, você começa a ouvir melhor. A voz de Deus não compete com o barulho da sua ansiedade. E talvez seja exatamente isso que está impedindo você de enxergar com clareza. Você está tentando decidir rápido demais, enquanto o seu coração ainda está cheio demais. Existe uma diferença entre decidir no impulso e decidir com discernimento. E discernimento não nasce na pressa. Ele nasce no alinhamento. Jesus ensinou em Mateus 6,33 que buscar primeiro o reino de Deus muda a ordem das coisas. Isso não é apenas um princípio espiritual distante. Isso é uma direção prática. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, o resto começa a se ajustar. E talvez a decisão que você está tentando tomar não precise de mais análise. Talvez ela precise de mais alinhamento. Porque quando o seu interior está em paz, a direção começa a ficar mais clara. Mas existe algo que ainda precisa ser enfrentado. Mesmo com o coração alinhado, existe uma tendência dentro de você que pode atrapalhar tudo. A necessidade de entender cada detalhe antes de dar o próximo passo. E é exatamente isso que leva muitas pessoas a ficarem paradas, sem decidir. Segundo, princípio: confiar na direção de Deus mesmo, sem ver todo o caminho. Existe um ponto na decisão em que você já pensou, já analisou, já buscou a Deus, mas ainda assim não consegue ver tudo com clareza. E é exatamente nesse momento que a maioria das pessoas trava. Porque existe algo dentro de você que quer segurança total antes de avançar. Você quer ter certeza de que não vai errar, quer prever todas as consequências, quer enxergar cada detalhe do caminho antes de dar o próximo passo. Mas a vida não funciona assim, e a fé também não. A Bíblia mostra que Deus raramente revela o caminho completo. Ele revela o próximo passo, e isso confronta diretamente a forma como você gostaria de decidir. Você quer controle. Deus te chama para confiança. Você quer garantias. Deus te convida a caminhar. Existe uma diferença profunda entre tomar decisões baseado em segurança e tomar decisões baseado em direção. Quando você decide apenas pelo que parece seguro, você pode até evitar riscos, mas também pode deixar de viver aquilo que Deus preparou para você. Porque nem sempre o caminho mais confortável é o caminho certo. A Escritura mostra isso de forma clara. Em Isaías 55:8, Deus declara que os pensamentos dele não são os mesmos do ser humano. Isso significa que muitas vezes a direção de Deus não vai fazer sentido imediato para você. E é exatamente aí que a fé começa a agir. Confiar na direção de Deus não significa que você entendeu tudo. Significa que você reconheceu quem está te guiando. Pense na história de Abraão. Deus chamou Abraão para sair da sua terra, sem mostrar o destino completo. Ele não recebeu um mapa detalhado.
Ele recebeu uma direção. E a decisão dele não foi baseada em clareza total. Foi baseada em confiança. Esse é o tipo de decisão que transforma uma vida. Mas aqui está o ponto que precisa ficar claro para você. Confiar não é passividade. Confiar é movimento. É dar um passo mesmo quando você não tem todas as respostas. É continuar avançando mesmo quando o caminho ainda não está totalmente visível. E talvez isso seja exatamente o que você está evitando. Você está esperando entender tudo para agir, enquanto Deus está esperando você confiar para revelar o próximo passo. E quanto mais você tenta controlar cada detalhe, mais você se paralisa. Porque a necessidade de controle gera medo de errar. E o medo de errar impede você de avançar. Mas existe uma libertação quando você entende isso. Você não precisa ter todas as respostas para tomar uma decisão guiada por Deus. Você precisa ter um coração alinhado e uma disposição para confiar. E quando você decide assim, algo começa a mudar dentro de você. A insegurança começa a perder força. A mente para de girar em círculos. E você começa a experimentar uma paz que não depende de ter tudo resolvido. Mas ainda existe um desafio que muitas pessoas não conseguem vencer. Porque mesmo depois de alinhar o coração e decidir confiar, existe um momento em que a decisão já foi tomada, mas os resultados ainda não apareceram. E é exatamente aí que muitos começam a duvidar se escolheram certo. Terceiro princípio: permanecer firme. Depois de decidir. Existe um momento depois da decisão que quase ninguém se prepara para enfrentar. Não é o momento da escolha. É o que vem depois dela. É quando você já decidiu, já deu o passo, já confiou em Deus. Mas os resultados ainda não apareceram. E é exatamente aí que a dúvida começa a tentar voltar. Você começa a se perguntar se fez a escolha certa. Começa a revisar mentalmente tudo o que pensou, tudo o que avaliou. Começa a imaginar caminhos alternativos, possibilidades diferentes, decisões que poderiam ter sido tomadas. E sem perceber, você começa a enfraquecer aquilo que você já decidiu. Esse é um dos maiores erros que muitas pessoas cometem. Elas tomam uma decisão guiada por Deus, mas não permanecem firmes o suficiente para ver o que essa decisão iria produzir. Porque existe algo que precisa ser entendido com clareza. Nem toda decisão correta gera resultados imediatos. Algumas decisões precisam de tempo para se desenvolver. Algumas escolhas passam por um processo antes de revelar o resultado. E é exatamente nesse intervalo que a sua fé é testada. A Bíblia revela em Tiago 1:3 e 4 que a prova da fé produz perseverança. Isso significa que depois da decisão, existe um processo que fortalece aquilo que foi escolhido. E esse processo não é confortável, porque ele exige que você continue acreditando mesmo sem ver. Exige que você permaneça firme, mesmo quando as circunstâncias ainda não confirmaram a sua escolha. E é exatamente aqui que muitos recuam. Não porque decidiram errado, mas porque não suportaram o tempo entre a decisão e o resultado. Mas existe uma verdade que pode mudar a forma como você enxerga isso. A confirmação de uma decisão guiada por Deus nem sempre vem primeiro por fora. Muitas vezes, ela começa por dentro. É uma paz que permanece mesmo sem explicação. É uma firmeza que não depende do que está acontecendo ao redor. É uma certeza silenciosa de que você está no caminho certo, mesmo que ainda não veja o resultado completo. E talvez você esteja vivendo exatamente esse momento agora. Você já decidiu algo importante. Você buscou a Deus, alinhou o coração, deu o passo, mas agora está enfrentando o silêncio dos resultados. E a tentação é voltar atrás. Mas é exatamente aqui que você precisa se posicionar. Permanecer firme não significa ignorar a realidade.
significa não abandonar aquilo que Deus começou por causa da falta de evidência imediata. Porque decisões guiadas por Deus não são sustentadas por resultados rápidos. Elas são sustentadas por convicção. E quando você permanece, algo começa a acontecer. A sua fé amadurece. A sua confiança se fortalece. E você começa a perceber que o tempo não está trabalhando contra você, mas está formando algo que você ainda não consegue ver por completo. E aqui está algo que você precisa guardar. Voltar atrás no meio do processo pode interromper aquilo que estava prestes a se consolidar. Por isso, depois de decidir com Deus, a sua responsabilidade não é ficar revisando a escolha o tempo todo. É permanecer. Porque é na permanência que a decisão começa a produzir fruto. E quando você entende isso, algo dentro de você se estabiliza. Você para de oscilar entre dúvidas e certezas. Você para de reconstruir a decisão todos os dias e começa a caminhar com uma firmeza que não depende do que muda ao redor, mas do que já foi estabelecido dentro de você. Mas existe algo ainda mais profundo que precisa ser revelado. Porque quando você aprende a decidir dessa forma, a sua vida inteira começa a seguir um novo padrão. Conclusão: um novo padrão de vida guiado por Deus. Existe uma mudança silenciosa que acontece quando você começa a tomar decisões dessa forma. Não é algo externo no começo. Não é algo que as pessoas percebem imediatamente. É algo que começa dentro de você. Antes, cada decisão era um peso, um conflito, uma pressão constante para acertar, para não errar, para tentar prever tudo. Agora, algo começa a se organizar. Você já não decide mais baseado apenas no que sente no momento. Você não se move apenas pela lógica ou pela pressão das circunstâncias. Existe um novo padrão sendo formado, um padrão de vida guiado por Deus, e isso muda completamente a forma como você vive, porque você deixa de carregar sozinho o peso de decidir tudo. Você passa a entender que existe uma direção disponível para você, que você não precisa enxergar tudo, mas pode confiar naquele que vê tudo. E isso não significa que você nunca terá dúvidas. Significa que as dúvidas não vão mais controlar suas decisões. Significa que, mesmo quando o caminho não estiver totalmente claro, você saberá como se posicionar. Você saberá onde buscar. Você saberá como alinhar o coração, confiar na direção e permanecer firme. E aos poucos, algo começa a acontecer. A ansiedade perde espaço. O medo deixa de dominar. A necessidade de controle começa a diminuir. Porque quando você entende que Deus está envolvido nas suas decisões, você deixa de viver tentando garantir tudo sozinho. E talvez seja isso que você precisava ouvir hoje. Você não precisa ter todas as respostas para tomar uma decisão certa. Você precisa estar conectado com a direção certa. Porque decisões guiadas por Deus não são perfeitas no sentido humano. Elas não garantem a ausência de desafios. Elas não eliminam o processo. Mas elas garantem algo muito maior. Elas te colocam no caminho certo. E quando você está nesse caminho, até aquilo que parece difícil começa a fazer sentido com o tempo. Agora, existe uma pergunta que não pode ser ignorada. A partir de hoje, você vai continuar decidindo baseado apenas no que você entende? Ou está disposto a permitir que Deus conduza cada passo da sua vida? Essa decisão pode mudar tudo. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu escolho ser guiado por Deus. E comece a viver uma nova forma de decidir.